Chegamos no quarto tópico da nossa lição, uma lição onde estamos considerando o tema geral, a superioridade do sacrifício de Cristo. Nesse quarto tópico, vamos aprender mantendo a bondade de Deus acima de tudo em nossa mente. Irmão Décio, o que acontecerá se não atentarmos para uma tão grande salvação? E essa expressão, tão grande salvação, vem do verso, né? Mas o que acontecerá se nós não atentarmos, não valorizarmos esta tão grande salvação? Aqui que mora o perigo, né, Luzerley? Se não atentarmos para esta oportunidade, essa salvação que é oferecida a nós, por que fala tão grande salvação? Que é a salvação que nos dá direito à vida eterna. Muitos prometem aqui nesse mundo uma salvação, né? O próximo presidente, eu vou melhorar a economia, eu vou salvar vocês das dívidas, eu vou salvar vocês dos perigos, né? Porque tem muitos ladrões, assaltos, violência, trânsito ruim, mas não resolve, né? Muitas vezes passa aquele governo, passa outro e não resolve. Mas essa grande salvação que é oferecida a todos, eu me lembro lá do tempo de Noé. Foi oferecida uma grande salvação para eles naquela época. Entre na arca, vocês vão se salvar, porque vai ter o dilúvio. Mas e o povo, como estavam? Não é? Zombando de Noé, poxa, não vai acontecer isso não. Jamais que esse mundo vai encher de água, ou seja, vai inundar tudo, né? E Noé, sua família, creu, entraram na arca e se salvaram, né? Apenas 8 pessoas, né? E hoje é a mesma coisa também. Deus, Ele convida a todos para que aceite essa tão grande salvação. Mas muitas pessoas ainda estão em cima do muro, né? Podemos dizer, né? Em dúvida. Resistindo, né? Resistindo, né? O apelo divino, né? E então mas aí tem um perigo, né? Quando aí se tem um resiste. perigo. O que acontecerá? Infelizmente, perderemos a vida eterna, né? E como diz aqui o verso bíblico, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, se eu rejeito o Espírito Santo, eu vou delongando essa decisão, né? O buscar a Jesus, arrepender dos meus pecados, né? Chega um momento que, para mim, fazer coisas erradas, isso torna-se comum, né? Ou seja, o pecado não me impacta mais, não torna algo feio, algo... Não reconhecemos a malignidade a malignidade, né? Exato. Um pensamento da inspiração sobre Enoque, fazendo parênteses aqui, que faz menção, Enoque tinha uma preocupação muito grande de viver no meio da comunidade dos ímpios antediluvianos e ele perder de vista a malignidade do pecado. Exato. Achar que o pecado é uma coisa comum. E esse é um perigo que nós corremos hoje, porque nós vivemos no meio de uma sociedade tão ímpia quanto os antediluvianos. E o pecado está à porta, está no som, está no que é mostrado. E como nós temos reagido? Será que nós estamos nos acostumando com o pecado também? Inclusive, irmão Luzerley, hoje a internet é uma ferramenta muito boa usada pelo lado do benefício em favor do ser humano, né? Sim. Mas tem outro lado negativo, que ali a pessoa acessa o mundo ali, né? Através das redes sociais, né? Toda forma e tipo de pecado e agora está dentro. Você precisa ter muito na palma da mão. Agora você precisa saber separar o bem, o mal, né, nas coisas boas ali que você vai colher, né? E então é um perigo muito grande. Quer dizer, se não estivermos em comunhão íntima com Cristo, com Deus, podemos ser levados também pela correnteza do pecado. Né? Esse é um perigo. E agora aqui na nota, eu achei importante essa notinha que diz assim: Deus age pela manifestação de seu Espírito para repreender e convencer o pecador. Entretanto, se o trabalho do Espírito é finalmente rejeitado, não há mais nada que Deus possa fazer pela alma. Isso é muito triste. Já pensou? Nada mais Deus pode fazer por essa pessoa que rejeita o apelo divino dia após dia.
E chega um momento que ele se afasta totalmente de Deus e o Espírito Santo não tem como fazer mais nada. Sim. Né? E diz aqui, a misericórdia divina usou o seu último recurso. O transgressor se afastou de Deus e o pecado não tem remédio para curar a si mesmo. Não há poder reservado pelo qual Deus possa agir para repreender e converter o pecador. Deixa-o, outro verso fala, está entregue aos ídolos, deixa-o, né? Isso. Então, é muito triste. E, infelizmente, no decorrer da nossa jornada cristã, no passado, temos conhecido pessoas boas, né, que estavam entre nós, pessoas que estavam firmes no caminho do Senhor, né? E muitas vezes foi dando rédea ao inimigo, a Satanás, e alguns deles acabaram desviando e tão longe de Cristo, né? Tão longe de Cristo, que abandonou até a palavra de Deus, os escritos sagrados, né? E com isso, eles acabaram, alguns até, né, não voltando mais, né, ao caminho da verdade. Exato. Então, nós precisamos de muito cuidado, muita vigilância, como diz aqui o título, é mantendo a bondade de Deus acima de tudo em nossa mente, né? Mantendo acima de tudo. Se eu não fazer de Cristo em primeiro lugar, né, como diz aqui, buscar primeiro o reino de Deus é sua justiça. Mas muitas vezes nós estamos buscando o quê primeiro? Primeiro é o meu trabalho, primeiro é o lucro, primeiro é a faculdade, né? Não é verdade? E então, aí torna-se difícil, porque Jesus fica em último lugar. É aí que mora o perigo, né? Aí mora o perigo. Por isso que nós precisamos, queridos amigos internautas, tirar um tempinho para o estudo da palavra de Deus, né? Nós temos nossas lições em nossas mãos e, através delas, temos aí apelos maravilhosos da palavra de Deus, né? Temos a Bíblia, temos a pena inspirada, né? Tudo isso para nos fortalecer, né? Esse ano agora temos nossa meditação que é maravilhosa, né? Sim. Não é verdade? Até a minha esposa disse, olha, essa meditação do irmão Carlos Saz, né? Joias, é algo assim, falando sobre joias, né? Preciosas. Joias preciosas. É, algo assim. Joias preciosas da verdade. Exato, tem aquele baú, né? Ali na capa, cheio de joias. Então, joias preciosas. Esse livro é maravilhoso, é maravilhoso. Por isso, que mesmo que estamos no começo do ano, mas aqueles que não adquiriram ainda, adquire esse livro, né? Adquire essa meditação, porque ela é muito boa, é maravilhosa, né? Exatamente. Muito bem, então aí nós temos essa advertência para todos nós, de que não devemos resistir aos apelos que vêm através da lição da escola sabatina, que vêm através da meditação, que vêm através da leitura bíblica, que vêm através da pregação, que vêm através, de repente, do próprio Espírito Santo falando na nossa mente, que vêm através de diversas formas, né? Através de um momento na igreja, enfim. Às vezes nós vamos resistindo, deixa para depois. Mas é o Espírito Santo falando ao nosso coração, tentando nos convencer. E à medida que nós vamos falando não, o Espírito Santo vai diminuindo a sua influência sobre nós até o momento em que nós fechamos completamente a nossa comunicação com o Espírito Santo. Nesse momento, nós somos selados para a perdição, ainda que tenhamos uma vida pela frente. Mas nós rejeitamos a ação daquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E se não temos mais a ação dele em nossa vida, estamos selados para a perdição. Agora, pergunta B, por que sempre devemos recordar os livramentos que Deus operou por nós? E quanto a isso, que exemplos pioneiros adventistas deixaram? Então, por que nós devemos lembrar que essas experiências do passado... Olha, eu creio que o maior livramento foi Deus nos tirar do mundo de pecado, né? Trazer para a luz, para a verdade, né? Ainda que não somos perfeitos, mas estamos lutando cada dia para a perfeição do nosso caráter, né? E então esse é o maior livramento que eu vejo, né? Porque imagina se eu estivesse sem o conhecimento de Cristo. Será que eu estaria vivo até hoje, né? Eu me pergunto, né? Será que nós estaríamos vivos? E, então, esse é o maior livramento, né? Deus nos livrou, nos trouxe para esta verdade. E quando o inimigo olha para mim, para você, ele fala assim, esse é um servo de Deus. Ele diz, não, com esse daí, olha, se ele clamar o sangue de Jesus,
não tem como eu derrotar ele, né? Porque ele está com Cristo, aquele que venceu na cruz do Calvário. Sim. E também, claro, irmão Luzirley, eu creio que os livramentos são no cotidiano nosso, né? Quantos livramentos Deus nos guardou? Eu fico imaginando, eu completei 6 décadas, né? Eu fico pensando assim, quanto que eu já viajei, quanto que eu já andei nesse mundo. Claro que poderia ter passado por várias dificuldades, acidentes, mas Deus me guardou até aqui. Como dizia aqueles jovens hebreus lá na corte de Babilônia, né? Se Deus quer, Ele pode nos livrar, ó rei, né? Ele pode nos livrar. Então Deus também, com a sua permissão, né? Ele nos tem livrado, nos tem guardado, nos tem guiado até aqui, né? Nos tem conservado nessa bendita verdade, né? Exato. E quando a gente reflete sobre isso, nossa fé é fortalecida, né? Exato. O pensamento da inspiração que nos bastidores eu comentei e agora estou tentando lembrar, mas nada nós temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da forma como Deus agiu para conosco no passado, né? Então, quando nós refletimos o texto, o pensamento basicamente é esse que agora me veio à mente. Quando nós contamos, recordamos esses livramentos, tanto o livramento espiritual que o irmão mencionou, quanto esses livramentos cotidianos, e que Deus tem proporcionado na nossa vida, e nós contamos, nós repetimos, nós sempre mantemos vívido em nossa memória, isso faz com que a nossa esperança em Cristo, a nossa fé em Cristo, permaneça também sempre viva, né? Agora, se nós vamos nos esquecemos das coisas boas que Deus faz, e o dia a dia nos traz muitas lutas e muitas provas. E nós agora só deixamos fresco na nossa mente apenas as provas, as dificuldades, o sofrimento, a enfermidade, sempre o lado mais triste e negativo, sem olhar para o que Deus faz por nós, a nossa fé vai diminuindo, né? Vamos ficando sem esperança, e achando que é tudo catastrófico, é tudo um problema e que não existe esperança. Existem pessoas que elas se demoram, né, em ficar reclamando da vida. E isso acaba afetando profundamente a sua alma, porque elas não conseguem ter uma percepção da bênção que é servir a Deus, das coisas boas, né? E fica preso naquele pensamento negativo, vivem sem esperança. Mas nós não devemos ser assim, nós precisamos viver como aqueles que têm esperança, e recordando e contando. Na história do antigo Israel, isso acontecia, né? Exato. Deus falava, levanta um monumento, cria aqui tal coisa, faz aqui dali, levanta uma coluna de pedra. Aquilo servia de memória, porque quando alguém passava, aqui foi onde Abraão sacrificou, ofereceu sacrifícios a Deus. Aquela coluna de pedras, ou aquele amontoado de pedras ali, é porque aquelas pedras, na verdade, não são daqui, são lá do fundo do rio. Exato. Porque Deus nos fez passar por esse rio por terra seca, quando eles cruzaram o Rio Jordão, né? Aquele amontoado ali de pedras, ou aquela coluna, é porque o Senhor trouxe aqui para estabelecer o seu concerto conosco, renovar o concerto. Então essas coisas serviam de memória, de lembrança, de momentos especiais. Isso alimentava a fé deles. E nós precisamos compartilhar, irmão Décio. Exato. Existem outras denominações no meio cristão que valorizam muito o testemunho. E o testemunho, ele é poderoso, porque quando eu falo do que Deus faz na minha vida, existe um outro pecador que vai pensar, poxa vida, a minha vida estava igual a dele antes de ter um encontro com Jesus. Então, se eu aceitar a Jesus no meu coração, a minha vida também será mudada, igual a vida dele foi mudada. Eu quero esse Jesus para mim. Mas muitas vezes nós nos esquivamos. Nós somos muito prontos em compartilhar as dificuldades da nossa vida. Nossa, vamos dessa semana complicado, hein? Que dificuldade, todo dia dormindo tarde, inclusive uma realidade. Exato. Mas que semana complicada. Geralmente falamos só dos problemas, mas quantas vezes nosso irmão Décio, olha que bênção, o Senhor nos providenciou espaço tão importante aqui na sede da Associação Paulista para a gente gravar a lição interativa. Olha, a lição vai para tantas pessoas, as pessoas são abençoadas. É muito satisfatório poder participar desse ministério. Às vezes nós falamos menos disso e apontamos mais os problemas. Somos mais prontos a isso. E a nossa fé é minada por essa visão
apenas de focar no que é está negativo, dando errado, né? no que é negativo, nos problemas e nas dificuldades, sem olhar para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Luzerlei, só um minuto, eu lembrei agora, Sim. falando do lado positivo, da nossa revista, a última que veio agora, a última do final, final do 2023, final de 2023, né? Ela ali vem a experiência de uma jovem, claro, ela era criança na época, Sim. Ela deve estar acompanhando aqui, né? Ela sabe o que eu estou contando. E é uma amiga nossa, acho que ela mora em Brasília hoje. Sim. E ela, então, contando sua experiência na revista, e eu acompanhei o caso lá em Uberlândia. Ela estava numa situação muito difícil de saúde, né? Ela estava com um problema de meningite bacteriana, algo muito terrível. E, graças a Deus, ela entrou com tanta fé ali no momento da cirurgia, pedindo a Deus que o protegesse, que usasse os médicos. E ela diz na revista que ela viu até anjos ali, né, na sala de cirurgia. Mas o que eu quero dizer com isso? Que hoje, passado vários anos, hoje me parece ela tem 20 e poucos anos, ela está agradecendo ali, naquela revista, pelo milagre que Deus operou na vida dela. Né? Testemunhando. Para alimentar a fé de outras Testemunhando, pessoas. isso já faz mais de 10 anos que ocorreu, que eu acompanhei lá. Então, isso é maravilhoso, a pessoa testemunhar aquilo que Deus tem feito na vida dele, não esquecer, né? E, então, isso é maravilhoso, que outros jovens também poderiam fazer isso, nós também, falar mais das bênçãos de Deus do que do lado negativo, como o irmão disse, né? Exatamente. Exato. E no Agora, início... a segunda parte... Isso, exatamente. No início do ministério adventista, eles tiveram experiências semelhantes. Como também. Foi? Ah, sim. Ali eles passavam por provas, por dificuldades. Inclusive, a senhora White menciona, né, que para começar ali a missão, eles precisavam economizar os centavos, né? Fazer chapéus ali, vender. A roupa, muitas vezes, era remendada, precisava pôr um remendo em cima do outro, né? Ela menciona na Pena Inspirada, né? Tem até um pensamento que falando, se não estou equivocado, acerca da roupa de Tiago White, né? Que não se reconhecia qual era o tecido original. O tecido original, porque aproveitava no máximo ali para economizar para a missão, para a obra de evangelismo, né? E então eles deixaram esse exemplo para nós de luta, dificuldade, não só eles, mas também aqueles que defendiam a verdade no momento de crise. Eram presos, alguns torturados, alguns morreram na prisão, né? Como nós sabemos. E nos países que tinha cortina de ferro, né? Mas, mesmo assim, eles estavam como? Animados, firmes, né? Levando avante a mensagem de salvação, né? Que exemplo para nós, né? Exatamente. E hoje, por pouca coisa, como o irmão mencionou agora há pouco, nós desanimamos muitas vezes, lamentamos. Poxa, mas o Senhor não está cuidando de mim, não. Mas onde está o Senhor? Onde está o Senhor, né? Então, eu creio que precisamos mais agradecer do que pedir, né? Exatamente. Do que pedir, né? Precisamos ter um coração grato, né? Grato a Deus. Coração agradecido. E quero desafiar nossos internautas, você, querido irmão que está nos acompanhando, a escrever no comentário desse vídeo o seu testemunho. Conte uma bênção que Deus realizou na sua vida. Escreva um fato, reflita. Olha, em tal dia, em tal situação aconteceu assim. Escreva, compartilhe o seu testemunho. Com certeza o seu testemunho vai inspirar outras pessoas, inspirar a fé em outras pessoas. Então escreva no comentário desses vídeos. Eu sempre leio os comentários dos vídeos que são publicados ao longo da semana, os tópicos, e na sexta-feira também acompanho ali o chat do que é publicado. Então eu quero ver o seu testemunho, quero ver a sua experiência daquilo que Deus tem feito na sua vida e que você reconhece como sendo uma ação de Deus abençoando a sua existência, abençoando a sua vida.